Tá Oi. aparecendo assim lá no Instagram. Pois é, aqui também. Como eu faço? Ai, agora não. Agora eu me vi. Hum, gente. Pronto, perdão. É isso, ela começa tudo com uma tela preta e depois sincroniza. Acho que agora já estamos live. Deixa eu abrir Ah, aqui. eu tô vendo a tela preta ainda, mas é isso. Vamos. É isso, ela tem uns 30 segundinhos de delay. Oi, pessoas! Oi, pessoas que estão assistindo essa nossa bagunça tecnológica ao vivo. Oi, pessoas que estiverem assistindo depois. Oi, pessoas que estão aqui na minha página acompanhando. Venham para a página da Ellen. É, Boa noite, estamos aqui dessa vez numa terça-feira, um pouquinho fora da nossa rotina padrão, mas porque é sempre bom sair do padrão, não é mesmo? E vamos conversar hoje sobre uma coisa que é muito legal, que dá, nossa, tanto pano para manga, dá para fazer tanta live sobre isso. Hoje a gente vai conversar sobre a representação da não monogamia na mídia, especialmente nas mídias audiovisuais. E tivemos bastantes perguntas e indicações de vocês, e eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas, que eu admiro muito, e que, inclusive, trabalham com produção de narrativas. Então, sem mais delongas, bom, para quem está aqui na página da Ellen e não me conhecem, eu sou Poli, eu administro a página Pessoas Não Mono. Eu sou uma pessoa não binária, não monogâmica, bissexual, trabalho com terapias corporais, não trabalho ainda com produção de narrativas, mas encontrar pessoas assim me inspira cada vez mais. Ellen, se você quiser começar, já que estamos aqui na sua página, se apresente, faça uma pequena introdução, apesar de que as pessoas daqui provavelmente já te conhecem, né? Afinal, você está em casa. Oi, gente, boa noite. Tô aqui me achando ainda nessa ferramenta nova que a gente tá usando, né? Pra estar em três pessoas aqui nessa live. É, Bom, fico bem feliz com esse convite, assim. Quem me segue sabe que não monogamia é um assunto que eu curto muito falar e sempre tem muita coisa, assim. E eu tava conversando com o Lui ontem, né? Como também esse assunto passa pelo nosso trampo, assim, juntos, com esse A Fundo Mundo. Enfim, eu acho que vai ser uma conversa bem gostosa. Eu vou estar acompanhando aqui o chat, então vocês podem mandar perguntas, questões no meio, eu vou estar atento aqui. E é isso. É, é isso. É isso. É isso, para começar. Lui, Então, e- todo seu... oi, meu nome é Lui, eu sou roteirista, sou circense e sou ator. Trabalho junto com a Ellen na Cia Fundo Mundo e em várias outras coisas. A gente sempre inventa mais coisas para fazer junto. E sou não monogâmico também, sou uma pessoa transmasculina. E estou bem empolgado com essa discussão, porque, enfim, é um assunto que me toca bastante, que eu gosto muito de falar sobre ele e espero que a gente possa ter uma conversa bem massa. Maravilha. E a gente estava até falando, recebemos um monte de indicações, né? Tem bastantes séries e filmes e coisas que, pelo menos em parte, né, tocam em assuntos correlatos à não monogamia, não que necessariamente tenhamos bastante material que aborde isso, especialmente que aborde isso de uma forma que a gente gostaria, né? Mas a gente, obviamente, não vai ter tempo de entrar. Isso não é uma live para fazer resenha de um milhão de coisas. Mas eu acho que tem alguns temas, né? Tem algumas questões desse universo, não só, né, da indústria audiovisual, mas da produção de narrativas em geral, que a gente pode debater aqui. E também trazer algumas indicações, né? Mas
Se vocês quiserem começar falando daquele primeiro item do tópico, explicativo, né? Sim, eu queria falar uma coisa que eu também fiz umas enquetes no meu Instagram sobre... Primeiro perguntando se as pessoas conheciam filmes, séries, livros sobre não monogamia. Teve uma quantidade razoável de pessoas que indicou coisas, assim, falou, tem esse, tem esse, tem aquele. E depois eu fiz uma pergunta que era se essas pessoas já tinham visto algum filme, série, lido um livro que abordasse não monogamia e que fosse bom. Não necessariamente no sentido de, tipo, uma não monogamia que eu concorde ou que eu não concorde, mas de que fosse uma história boa. E aí, assim, a maior parte das pessoas respondeu que não. E acho que essa era uma das coisas que eu queria abordar aqui. Como o Polly falou, assim, a intenção não é dar uma lista de indicações, inclusive depois a gente pode pegar todas essas que todo mundo indicou, fazer um compilado e compartilhar, tipo, tranquilo isso enquanto lista, né? Mas queria falar um pouco sobre os desafios de se criar narrativas que abordem não monogamia e como, em geral, a maior parte das que a gente tem contato atualmente trabalham e por que elas são ruins para quem é não monogâmico, porque a gente sempre acha que elas são ruins, ou assim, a maior parte delas a gente acha ruim. Acho que é um pouquinho esse panorama assim, que a gente pensou. E eu penso também que tem vários atravessamentos, né? Para além de, por exemplo, algo vai falar sobre não monogamia. E muitas vezes essas histórias estão sendo contadas numa perspectiva cisgênera, branca, né? Com pessoas magras, padrão, assim. Então, eu acho que para a gente também tem esse fator de como as coisas se atravessam, assim. E como indo meio que na linha do que o Lui falou, assim, é bem comum, por exemplo, que as pessoas me falem, tipo, você já viu esse filme? Que tem uma pessoa trans no filme, assim. Completamente aleatório, sabe? Tipo, eu não sei nem sobre o que se trata o filme. E aí acho que é interessante pensar isso também, né? Essa coisa de uma representação pela representação, assim. Tipo, tem uma pessoa trans, tem não monogamia, mas isso não quer dizer que vai ser interessante pra gente, né? Muito, muito pelo contrário, né? Se tá ali de qualquer jeito, aquilo não vai ser massa, assim. Então, eu até brinquei com o Lui ontem e falei que a maioria dos filmes ou das séries que abordam não monogamia eu sequer vi, assim, porque eu acho que a gente também vai criando um receio, sabe? De ficar procurando por esses conteúdos e consumindo coisa que, tipo, sei lá, não nos agrada, ou tem narrativas muito clichês, assim. E como muitas das coisas massa que a gente vê são muito acidentais, sabe? Eu vou ver um filme, eu vou assistir uma peça, não sei. E aí tem alguma coisa em relação a esse tema que eu curto muito. A boa parte das vezes é acidental, assim. E claro, não precisa ser, né? A gente pode tornar isso consciente de uma forma ética, assim. Enfim, e acho que é essa linha que a gente pretende seguir, assim, também um pouco nessa discussão. Olha, e eu quero absolutamente deixar o palco aberto para ouvir de vocês, porque me interessa muito. Mas só aproveitando, então, para fazer esse pequeno recorte que eu acho que... Ou não, para ilustrar esse pequeno recorte que você já fez, Ellen, que é desses outros atravessamentos que atravessam o assunto, assim, duas séries, né, que acho que ficaram bem famosas e que a galera tem bastante acesso, que para mim pegam muito nisso que você falou, são a Wanderlust e a Eu, Tu e Ela. Né? Eu, Tu e Ela é muito obviamente, né, um recorte
de classe média, de uma visão, enfim, branca, neoliberal, suburbana, sem nem entrar nas problematizações, né, da relação fechada e da questão de ter filhos. É uma série que tem muitos outros recortes, ilustra muito bem isso que você falou. E essas duas séries, para mim, tocam um negócio que, assim, quando eu comecei a ver a série, eu falei, olha, que bom que pelo menos isso está bem representado, né? O Wanderlust é sobre um casal mais velho tentando abrir, Eu, Tu e Ela é sobre um casal mono, casado há não sei quanto tempo, tentando abrir. Então, pelo menos as pessoas que estavam nesse rolê, né, de tentar se abrir, passavam por muitas questões que eu via acontecendo ali. Eu falava, massa, legal, eles conseguiram chegar nessas problematizações. Agora, na hora de chegar numa proposição, aí o negócio desanda de um jeito que você fala, gente, não é possível. E aí o que você falou, você começa a pegar, não é nem uma birra, é um medo, sei lá, é tipo, não, tá, se você não tivesse falado que tinha esse assunto, eu talvez até assistiria. Quando fala que tem, a gente já fica nesse receio de, nossa, mas vai ser mal representado, ou eu vou ficar esperando uma migalha, né? Enfim, essas coisas. Eu super entendo você e concordo muito com esses encontros acidentais em outras narrativas, que geralmente são muito mais positivos do que quando é especificamente isso. Mas, enfim, é só para tirar essas duas da frente, porque muita gente recomendou, né, essas séries, assim, recomendou falar sobre elas. São séries que meu pai e minha mãe já assistiram, elas têm um alcance bem. Se vocês quiserem falar um pouco sobre esse da gente gostar e não gostar, dessa representatividade a qualquer custo, dessa outra série que vocês tinham falado em contraponto ao Eu, Tu e Ela, que é Espetáculo, que é uma que eu não assisti. Tem uma... é um espetáculo. É um espetáculo. Não, então, antes de falar, de exemplificar com algumas séries ou filmes, assim, ou espetáculo, que a gente até botou uns exemplos de espetáculo. Eu queria falar um pouco sobre coisas que são comuns nas representações de não monogamia, ou melhor dizendo, formas que são comuns de entrar nesse assunto. Uma coisa que a gente vê muito é que as séries que tratam, ou filmes, enfim, as obras que tratam sobre não monogamia, elas têm bastante um caráter introdutório. Sempre uma introdução ao assunto. Um caráter introdutório e um caráter explicativo. Então, a maior parte do tempo se passa explicando o que é, como é, o que fazer, o que não fazer. É quase como se fosse um manual, um livro de receitas, que é sempre pensado que o público-alvo são pessoas monogâmicas que vão assistir aquilo, então construído de uma maneira para ser super didático, explicativo. E eu acho que tem dois problemas aí quando a gente necessariamente precisa fazer esse caminho. O primeiro desses problemas é que a gente sempre vai tratar essas pessoas, primeiro, como sempre vai tratar o público como que não sabe nada do assunto, e eu não estou nem falando que é porque a maior parte do público é monogâmico, mas tem várias pessoas monogâmicas que já ouviram falar sobre não monogamia, ou que conhecem, ou que inclusive já viram a outra série ou outro filme que foi a introdução sobre isso. Então, né? Então, o assunto nunca aprofunda e não se desenvolve, ele fica nessa introdução. E o outro problema, que aí eu acho um problema mais sério até, é que quando se faz isso, quando se coloca esse caráter na série, essa coisa didática dessa forma, as obras elas tendem a definir a não monogamia, a dizer o que é ou o que não é, porque é isso que se projeta que o espectador espera. Então, você já coloca aquilo como uma apresentação do tema, uma explicação do tema. Estou eu aqui mostrando para vocês essa realidade que é assim, assim, assim. E você vai fazendo com que o espectador espere que você dê as respostas sobre o que é aquilo. E quando acontece isso, acaba ficando bastante limitado como se pode abordar esse assunto, porque ele, em vez de ampliar
né, o assunto, ampliar a forma de abordagem da não monogamia, ele acaba funilando para uma coisa, para uma experiência específica. E ainda com esse caráter didático, ensinando que é isso, não monogamia é isso que eu tô falando. E aí fica. E isso é problemático, inclusive, se a gente está pensando em ser introdutório, né? Porque quando a gente fecha para fazer a introdução, a gente limita essas outras possibilidades. Sim, e nisso que o Lui fala também, eu fico pensando que muitas vezes tem essa coisa de explicar, ter uma explicação introdutória, né? Tipo, nós vamos falar sobre isso aqui, que é isso aqui, tananã. Ou também um outro recurso que é bastante usado é a revelação, né? Ou seja, você não explica a coisa no começo para você fazer uma revelação bombástica daquilo, tipo, a pessoa é não monogâmica ou a pessoa é trans, né? O como, tipo, vejo, tipo, no cinema que isso acontece muito, assim, sabe? Esses binarismos, assim, de narrativas, que você faz uma coisa ou outra. E o que tem entre essas coisas todas, né? Tipo, como eu conto uma história sem que eu esteja explicando, é, por exemplo, pode ter um filme ou uma série que uma personagem X está com uma pessoa que é companheira dessa pessoa, beleza. Em outro momento, essa mesma pessoa tá com outra pessoa que é companheira, sabe? Tipo, e as pessoas estão vendo isso. Eu não preciso colocar um cartaz escrito não monogâmico, sabe? Tipo, mas também não preciso tornar isso uma super revelação do tipo, nossa, ela está com outra pessoa, como se isso, sei lá, isso pode ser uma coisa banal para aquela personagem. Isso pode não ser uma questão, sabe? Mas para quem é não mono e tá vendo isso, vai ser muito massa, porque você tá vendo uma personagem que tem sua complexidade, que tá dando seus rolês, né? Tá fazendo qualquer coisa e que tem mais de uma pessoa companheira, ou enfim, pode ser essa forma de mostrar que a pessoa não mono, mas podem ser outras também, né? Eu dei, acho que a mais óbvia, assim, mas isso pode ser uma coisa também que só tá ali, sabe? E que não precisa de explicação. Só que também não é uma coisa, sei lá, pode ser que cause estranhamento em muita gente, pode. Mas acho que estranhamento é uma coisa boa, né? Tipo, acho que a arte, ela também serve para isso, né? Ela serve para abrir lugares em que a gente, tipo, não vai pro óbvio e se vê é, pega por alguma coisa assim, né? Que a gente não esperava. E eu acho que até um vício meio, sei lá, hollywoodiano da coisa, assim, sabe? Que tudo precisa ter um início, um meio, um fim, uma explicação para todas as coisas, uma história quadradinha, sabe? Que não deixa pontos soltos. Mas, enfim, né? A vida real não é assim. Ela deixa pontos soltos. Eu sinto falta dessas representações, sabe? Que levam em conta, assim, essa poesia mesmo das coisas que a gente não consegue explicar, das coisas que estão ali porque são. Sabe? É desse tipo de representação, digamos assim, que eu sinto falta. E falando tanto de não monogamia, quanto de pessoas trans também, né? Que acaba sendo essa coisa sempre um palanque, um panfleto, né? E eu tava pensando também antes, só juntando uma outra coisa, que me incomoda muito, que eu vejo muito, por exemplo, em podcast, que é tipo, a pessoa do podcast X, que é super grande, chama uma pessoa trans para falar sobre transgeneridade. Sempre. A pessoa trans não pode falar sobre culinária, sabe? Tipo. E o que isso diz das ficções que a gente cria? O que isso diz das imagens que a gente cria sobre pessoas trans, sobre pessoas não mono, né? Tipo, que esse é o lugar em que se espera, né, da gente.
A gente vai lá falar sobre não monogamia. A gente não pode ir como uma pessoa não mono falar sobre qualquer outra coisa, assim. Para mim também esse lugar pega muito, sabe? Que tem a ver com isso que o Lui colocou, dessa necessidade, dessa obrigatoriedade de você fazer uma coisa didática. Porque quando você faz uma coisa didática, é isso. Você está fazendo uma coisa sobre não monogamia para pessoas mono. Você está fazendo uma coisa sobre transgeneridade para pessoas cis. Pra gente não é interessante. Sério, eu acho assim, eu acho que não estou dizendo que é de todo ruim, né, ter pessoas trans falando sobre o que é ser trans, mas tipo, eu não vou ouvir, sabe? Porque eu vivo isso. Eu não quero ouvir o que é isso, o que é não monogamia. Eu quero ouvir pessoas não monogâmicas construindo coisas, fazendo coisas, enfim. Me empolguei, gente. Fala perfeita. Quer falar? Fale. Não, eu só amei, tava aqui só babando. E eu acho que tem tudo a ver, todos esses paralelos que vocês fizeram, né, entre o debate da não monogamia, das transidentidades. Me lembrou também que vocês comentaram, né, de ter essa explicação, né, que tem muito a ver com a nossa forma de narrativa até, né, com a jornada do herói, tudo tem que ter uma conexão e um arco, e vai e volta e transforma, as coisas não podem simplesmente acontecer igual na vida real. E o quanto essa necessidade de explicação atrapalha o aprofundamento do debate. E teve um documentário que foi da Netflix, eu acho, que saiu esses dias, que chama, acho que Revelação, que é sobre pessoas trans e as narrativas que são construídas. E elas falam muito isso, né, do quanto sempre tem que ter na história de uma pessoa trans a revelação, né, enfim, isso sempre tem que se tornar alguma coisa. E isso acontece muito também na não monogamia, é o que você falou, nunca pode só aparecer, né, interações entre pessoas diferentes, né? Você tem que sempre explicar exatamente o que está acontecendo. E o que me lembrou também da bissexualidade, né, que também sofre bastante disso, né? Você tem que explicar que a pessoa é bi, por isso ela vai aparecer ficando com duas pessoas, que é um negócio também meio de você subestimar a sua audiência, tem que pegar ela na mão e ficar explicando, aqui está acontecendo isso, sendo que, né, o audiovisual tem a capacidade de te mostrar, de te fazer sentir o que está acontecendo, não precisa, né, ser uma cartilha. E aí tudo isso também cai no outro desafio, que é dessas nossas narrativas, que é a personagem tem que ter um final feliz. Né? O meu público está acostumado a ler finais felizes assim. Né? Então, para o meu público se sentir satisfeito, eu preciso, né, apagar a bissexualidade dessa personagem e fazer ela escolher alguém, porque a monogamia é parte do imaginário de um final feliz, enfim. Né? Então, a gente tem essas coisas que trabalham juntas para justamente, até quando a gente consegue ter, né, uma personagem, um arco, uma narrativa legal, chega nos últimos 20 minutos de filme, nos últimos 3 episódios, eles só tipo, não, chega, e aquilo é totalmente atropelado, e você fica, não é possível, não estava esperando isso. Mas, enfim, são os desafios que têm até a ver com a nossa forma, né, de construir narrativas, com a nossa forma de ler esse arco que vai e volta, enfim. Sim, acho que tem vários pontos nas falas de vocês, assim. Queria dar uma destrinchadinha em alguns, mas primeiro eu queria falar que, assim, eu acho bem importante, bem potente que a gente tenha várias formas de estruturar narrativas, acho que isso é bem massa, mas eu não acho que o único problema é porque é feito, porque é num formato de série, ou porque é num formato hollywoodiano, ou porque é num formato assim. Eu acho que o real problema de como se aborda a não monogamia é por esse caráter de explicativo e definidor, não só isso, né? Mas eu acho que esses são desafios que são próprios sobre não monogamia, porque existem séries em filmes, enfim, e obras que eu gosto, tem várias que não são mainstream, mas tem várias que são mainstream também. Acho que não é uma questão de que tem que ser cult para ser boa, né? Não é sobre isso, assim. Eu acho que é sobre a forma que o que a gente quer construir dali e o que a gente espera para poder aprofundar os debates, inclusive entre pessoas que não são
que não são não mono, inclusive entre pessoas monogâmicas, entre nós e também entre, enfim, a população em geral, né? Não é uma questão de fazer algo que é só para quem é não mono entender. O que também não tem problema nenhum, definir esse público. Mas que pode ser algo amplo, mas que não precisa ser sempre o beabá, né? E o beabá que é sempre vai ser apontado para um lado. Enfim, queria, pegando um gancho do que Polly falou, que é sobre essa coisa do felizes para sempre, né? Acho que esse também é um dos desafios, não só pela questão das pessoas estarem acostumadas com isso, mas porque quando a gente está colocando algo como completamente novo, como uma explicação, a gente acaba tendo que fazer uma defesa daquilo. Porque acaba sendo uma escolha binária, que é ou a gente defende aquilo como isso dá sempre certo, é maravilhoso, incrível, feliz para sempre, ou a gente fala, isso não dá certo, voltou-se a ser monogâmico, né? Que é o que acontece no The L Word, essa última temporada, por exemplo. E não só nesse, que esse é mais óbvio, né? Essa série é mais óbvia, mas tem várias outras que o arco fecha na monogamia sempre, assim, né? Fecha na monogamia mesmo, que os personagens não se digam não monogâmicos antes, enfim. E acho que quando a gente consegue abordar isso com mais profundidade, é possível ter outros tipos de desfechos, inclusive pensando, e é isso que era o ponto novo que eu gostaria de trazer agora, né? Que tem a ver um pouco com o que a Ellen falou também, que a gente não precisa que as narrativas sejam só comédias românticas para a gente, ou só romance para a gente tratar sobre não monogamia. Quando a gente pensa num filme de ação, numa obra de suspense, num documentário, sabe? A gente tem várias formas de narrativas, várias histórias, e a monogamia sempre está lá. A monogamia é pano de fundo, a monogamia acontece ali. E, da mesma forma, a não monogamia pode estar também compondo aqueles personagens, aqueles embates, de uma forma que, inclusive, dá mais profundidade, tanto a história que está sendo desenrolada, quanto a própria discussão sobre não monogamia, né? E aí aqui a gente elencou alguns exemplos. Eu coloquei 3 exemplos aqui, a Ellen falou de 2, daí depois ela pode falar desse. Mas alguns exemplos que eu elenquei aqui, um deles, olha, faz muito tempo que eu vi esse filme, tá? Pode ser que hoje em dia eu veja e seja ruim, mas do que eu me lembro, que até a Raíssa comentou no post, que é o Educators. Por que eu acho legal a coisa de como entra a não monogamia do que eu me lembro aí, né? Porque o filme não é sobre isso, o filme é sobre outra coisa, que, enfim, são jovens que um deles entra ele instala alarmes em casas, em mansões de ricaços, e aí durante a noite, às vezes em algumas casas, ele vai lá, desliga o alarme e muda todos os móveis de lugar, faz uma pirâmide, fica curtindo a casa, não sei o quê, e depois deixa uma mensagem, assim, uma vibe meio anarquista, assim, nessa vibe. E aí, enfim, aí acontece uma situação lá que eles acabam tendo que sequestrar um desses caras ricos aí. E aí, até então, não dava... é monogâmico, não é monogâmico. O que importava não era isso. O filme tem bastante coisa de tensão, então você está prestando atenção em outras coisas. Mas começa a rolar, enfim, tem uma das personagens está ficando com um, daí também está ficando com outro, e aí eles sabem daquilo que está rolando, e aí essa informação vai vindo dessa forma, como uma história B, que acontece junto com a trama A, né, a trama B ali. Mas tem o cara, chega em algum momento que esse cara que está de refém, ele percebe isso. E ele percebe e ele vai tentar justamente por aí ver se ele consegue desfazer aquele grupo.
Enfim, daí não vou mais dar spoiler em relação a isso, mas eu acho legal que não só a não monogamia ela é apresentada como uma outra trama que não ganha o protagonismo, digamos assim, mas que ela é bem apresentada, mesmo quem nunca ouviu falar sobre não monogamia entende o que está acontecendo ali, como esse personagem que é monogâmico, ele pensa que é aqui que eu vou conseguir quebrar essas pessoas, né? Então, tipo, já coloca esse pensamento ali que é muito próprio da monogamia, de achar que aquilo aquilo é um fator que desestabiliza as pessoas, né? Porque, na verdade, desestabiliza a própria pessoa monogâmica. Enfim, queria deixar uma desses exemplos de como pode ser abordado a não monogamia. Aí já falei demais. Se quiser falar de outro, Ellen. Ou Paulo. Posso falar, sim. Arrasou bem. Os exemplos que eu falei com o Lui, que eu tenho, assim, são de comédias românticas, né? Mas comédias românticas que têm como o foco o término de relações e não as relações, né? Tipo uma relação romântica entre duas pessoas, que é ai meu Deus, me fugiu os nomes. Alguém Especial e Como Superar um Fora. Como Superar um Fora é espanhol e o Alguém Especial eu não lembro, acho que é estadunidense. Enfim, os dois têm na Netflix e eu super recomendo esses filmes, acho muito massa, porque ele não fala exatamente, explicitamente de não monogamia, tipo, as pessoas, enfim, né, não dá pra dizer que são pessoas não mono, assim, não é sobre isso, mas acho que, tipo, é uma forma massa de abordar também esses assuntos, sabe, tipo, na verdade, os dois filmes, o foco principal deles é a relação em rede que essas mulheres têm após terminarem uma relação e verem o quanto dependiam dessa relação. E não necessariamente, tipo, era uma relação abusiva, sabe? Tipo, no Alguém Especial era uma relação muito massa. As memórias dela mostram que era uma relação muito massa. Então não tem a ver com isso. Tem só a ver com o fato de que era uma relação em que ela tava, tipo, enfim, né? Um pouco fechada nessa relação, assim, e o quanto o término leva ela, tipo, sei lá, se cuidar, a estar em rede, enfim. Acho que são abordagens possíveis também. Uma coisa que eu fiquei pensando que... Você quer falar, Pauline? Depois eu engato, ó. Não? Só, Você também dá exemplo depois, só antes de você mudar assunto, que ainda tem mais dois. só eu não vou nem falar muito, porque senão a gente passa o dia fazendo recomendações. Mas, da minha parte, um dos filmes que eu mais gosto é o Professor Marston e as Mulheres Maravilha, que é baseado na biografia desse professor Marston e da esposa dele, que tiveram uma relação poliamorosa nos anos 20, né? Eu acho. E aí entra naquilo que a gente falou, é muito doido que a melhor história que a gente tenha seja baseada em uma história real. Né? Assim, a melhor representatividade, tudo bem que não é 100 anos atrás, né? Mas ainda assim, a narrativa mais bem feita de construção de personagens que eu vejo é baseada numa história real e não, né? Então, assim, não é possível que a criatividade das pessoas é tão difícil. Aí tem o Admirável Mundo Novo, que é a série baseada no livro do Huxley, que é uma distopia que eles, enfim, constroem uma sociedade que é baseada em não monogamia, em não propriedade privada, enfim, é muito, muito, muito interessante, traz várias problematizações. E tem outros filmes que fazem aquilo que a gente falou, né, de tratar questões com naturalidade, filmes não didáticos. Né? Aí eu recomendaria, por exemplo, o Short Bus, né, que fala mais sobre sexualidade, mas é isso, são só as pessoas vivendo, sendo e existindo, e as partes delas, daquelas pessoas, daquelas personagens, fazem parte da história, não são algo, né, assim, nossa, agora vamos parar e explicar a sexualidade de fulaninho. Enfim. Algumas outras coisas que eu gostaria de falar. E isso, né?
As coisas que eu citar aqui não acho que é porque são incríveis, coisas maravilhosas. É bem difícil para mim eu achar uma coisa completamente boa, mas também é bem difícil eu achar uma coisa completamente ruim. Eu gosto um pouco de pensar no que é legal, o que não é legal. Enfim, mas em termos de abordagem não é exatamente de não monogamia, é de algo que tem a ver com não monogamia. Tem essa série que é Bonding, ou Amizade Dolorida, que, assim, eu não gosto dessa série, ela, em termos de como representa o BDSM, é péssimo mesmo, assim, tem kink shame, enfim, body shame, é bem ruim nesse sentido mesmo, mas eu queria destacar um tipo de abordagem que existe, que tem os dois protagonistas, né, que eles são amigos, e um deles começa a namorar, a sair com um boy, assim, mas a série toda retrata em vários momentos, a série retrata como é a relação longa que ele tem com essa amiga, que são os dois protagonistas, né? E como ele gosta muito dela, e tem várias lembranças que voltam, e tem embates, enfim, tem várias coisas sobre a relação dos dois. Que não é uma relação de namoro, não é uma relação sexual, mas que é uma relação bastante profunda. E tem um momento que esse personagem ele tem uma conversa com o namorado dele, e ele tá contando da amiga dele e tal, e aí uma hora talvez eu esteja confundindo um pouquinho de como aconteceu, mas é mais ou menos assim. Ele pergunta se ele é apaixonado se ele era apaixonado por essa menina, e ele diz que sim. E aí ele pergunta se ele ainda é, e ele diz que sim. E aí tá tudo bem. E é isso. E tá tudo bem. E aí eu acho muito massa, assim, porque realmente a relação dos dois é muito bem construída. Várias outras coisas da série são péssimas, mas em relação a isso é bem massa, assim. E que é uma forma de abordar a monogamia que não é somos um casal monogâmico e daí agora vamos abrir a nossa relação. Oh, meu Deus, como vamos lidar com abrir a relação? Isso e aquilo, é assim que acontece. É essa narrativa, é assim que rola para todo mundo. Mas de trabalhar isso com outros lados, né? Outros tipos de relações que são profundas e que não são necessariamente valorizadas como dessa forma, ou enfim, histórias, pessoas que se acompanham e que não necessariamente precisam ter esse tipo de envolvimento, ou que já tiveram, mas que o fato delas não terem mais uma relação romântica e sexual rompe com afetividade, enfim, são outras formas de poder entender essas histórias e que chegam nas pessoas. E eu acho realmente que nessa série isso fica muito evidente assim para quem está vendo, de que realmente é uma relação profunda e que realmente é algo é amor e é paixão e é importante, né? E eu acho que isso é muito massa. Inclusive, se a gente for pensar em termos de pessoas que não estão acostumadas com se trabalhar na monogamia, mas se trabalha a partir desse tipo de sensibilidade, né? A partir de colocar essa discussão que, inclusive, tem muita chance de conversar com experiências que as pessoas mesmas têm ou tiveram, que elas têm a possibilidade de entender essas experiências de outra forma, né? Ou de vislumbrar outros tipos de profundidade, né? Que eu acho que isso é algo que falta bastante, que eu gostaria de ver mais, né? Nas coisas de ficção que eu consumo, que abordam na monogamia. E aí, só a última dessa série, que é bem rapidinho, vou falar, que é uma que se chama Work in Progress. Ela não é muito famosa, ela é da Amazon, mas dá para baixar. Sim, porque nós estamos no Brasil e aí a gente sabe os esquemas, né? Mas que é uma série que, enfim,
É uma personagem que ela é mais velha, é uma mulher cis masculina, que tem, que eu me lembre, mais ou menos uns 50 anos. Ela tem várias questões de saúde mental também. E ela começa a namorar começa a se relacionar com um menino trans de 20 anos. E aí eles começam a se envolver e esse boy é não monogâmico. E aí tem uma... Mas assim, ele fala, eu sou não monogâmico, a monogamia é assim. Mas, tipo, tem uma cena de... essa personagem que é a protagonista, ela vai conhecendo o mundo do menino, né? E tem uma cena em que ela vê ele com outro namorado dele, que é um homem trans também. E, enfim, tem outras cenas que ela tá no meio de uma festa com várias pessoas que são todas de 20 anos e que são todas não monogâmicas. E aí ela começa a fritar que, tipo, todo mundo é não monogâmico e eu não entendo nada disso. E aí, enfim, a forma como vai abordando isso é bem legal, assim. Eu gostaria que tivesse alguns outros pontinhos pinçados sobre não monogamia nos episódios que se seguem dessa série, mas pelo menos até ali o episódio 4 é bem legal o jeito que trabalha, inclusive, dessas diferenças geracionais, assim, e de terminologias para as coisas. Então, acho que é uma série que é legal também de ver isso, além de ser uma série em que a representação transmasculina me agrada bastante, assim. É bem legal também como que isso é trabalhado. Eu quero muito aproveitar esse tempo final que a gente tem, deve ter uns 15 minutos aí para falar sobre o trabalho de vocês, mas eu não podia deixar de pontuar que essa sua fala me lembrou o quanto tem séries, por exemplo, tipo a nova série aí da Sabrina, a The Away, que nem são sobre nada disso, mas que me permitiram construir uma ponte de debate sobre não binariedade com a minha família, que foi muito legal. E é isso, não é uma série didática sobre isso, tem só uma personagem ali, existindo, né? E isso é feito de um jeito sensível. E aí, um pequeno parênteses é da Sex Education, que é uma série que é muito boa, que tem coisas muito legais, que fala de coisas muito legais, mas que para uma série que se diz didática, né, ela até tem a temática escolar, adolescente, ela, em 2 temporadas, não ter abordado a não monogamia nem a transgeneridade de nenhuma forma, é um ponto, assim, bem, bem, bem fraco dessa série. Eu gosto muito dela, de muitas coisas dela, de muitas cenas e de muitas abordagens, mas isso realmente... Ai, bicho, o final dessa série monogâmica eu só desisti, assim. Aí eu peguei a TV, assim, joguei pra trás. Chega, pra mim não dá. Mas tem várias coisinhas que eu curto também. Você falou de uma, bem, que é a Disclosure, né? Que fala de como a mídia construiu a imagem das pessoas trans. E eu fiquei pensando, assim, que as mídias, né, esse lugar das ficções, né, que é sobre o que a gente está falando aqui, como os filmes, as séries, a literatura, enfim, né, essas formas de mídia, elas constroem muito esses imaginários, né, do que são as pessoas, do que são os grupos. E eu acho que tem uma inversão que passa despercebida muitas vezes, que as pessoas, elas muitas vezes acham, tem essa ideia, né, de que a coisa ela precisa ser tratada de forma real. E você tem uma ideia muito específica do que é real, né? Eu tenho uma novela literária, né, que é não mono, que é o Recusteteios da Paixão. Faz um tempo já que eu não escrevo, mas eu publiquei 7 capítulos no meu Medium e estava, enfim, escrevendo mais uma época. E tem um capítulo que uma moça, ela tá sentindo ciúmes que a companheira dela começou a se relacionar, começou a se envolver com outra moça. E não é que elas eram monogâmicas abrindo relação. Não, elas já não eram mono, só que elas até então, só se namoravam e a companheira dela começou a se envolver com outra. Beleza. E aí ela tá, tipo, esse capítulo tem uma coisa meio de ela tá imaginando a cena das duas juntas e tá sentindo tesão.
e só que ela tá com ciúmes. E tem essa mistura, assim, de tipo, ela se sente culpada por sentir tesão e tipo, ai, mas isso não é sobre mim, eu não deveria estar querendo, sabe? Tipo, passa várias coisas ali na cabeça dela, beleza. Daí, lembro que quando eu publiquei, uma pessoa comentou do tipo, ai, quem dera fosse assim. Mas, sabe, de meio de tipo, ai, mas isso não acontece na vida real, sabe? E eu fiquei tipo, meu, como não? Eu faço isso às vezes, sabe? E aí eu fico pensando que as ficções, elas têm esse poder de fazer uma inversão. É, não é que as pessoas não sentem assim, é que a gente não vê isso, sabe? É contrário, assim, as pessoas sentem assim, porque as pessoas sentem de muitas formas, e isso não é representado. Por não ser representado, a gente tem a impressão de que isso não é a vida real, sabe? Tipo, e é inverso, é anterior à coisa. Não é que isso não existe, né? Isso só não. A gente só não vê isso reverberado e a gente, às vezes, inclusive por isso, a gente se sente muito sozinhos, né? A gente sente coisas que a gente acha que é muito errado, que é sujo, que é. Enfim, qualquer coisa, assim, pelo simples fato de que aquilo não está acessível pra gente. Aquilo né, tá num lugar muito muito distante assim. E daí, enfim, queria é, falar sobre isso assim, quanto às vezes a gente tem ilusão de que aquilo que que os filmes, que as séries, que os livros, enfim, nos mostram é um retrato da realidade, né? Enfim. E nisso também se criam essas narrativas muito problemáticas, né? Do tipo, a maior parte dos filmes com pessoas trans terem muita violência, né? Porque as pessoas, ela, não sei, parece que tem um fetiche de retratar a violência como se essa fosse a verdade do nosso corpo. Sabe? Tipo, não é porque a nossa população sofre violência que a nossa vida é sobre violência, né? Então, pensar também, tipo, que é, o que a gente constrói na ficção o quanto isso também constrói, né? Não só o contrário, não a gente pega a realidade e põe na ficção, né? Mas a ficção ela constrói o real, ela constrói imaginários. E até, enfim, dá para engatar super nisso no que você falou do nosso trampo, né? Enfim, para quem não sabe, eu e o Luiz, a gente trabalha com circo, né? Numa companhia que se chama Fundo Mundo, só com pessoas trans, né? Somos só em pessoas trans. E isso sempre acho que esteve muito em vista no nosso trabalho, sabe? Como subverter esses imaginários, assim, e esses lugares que esperam da gente, sabe? Então, o Sui Generis, ele tem muito essas brincadeiras que a gente, tipo, ai, vai trazer um tema super sério agora e, tipo, as pessoas ficam na maior tensão, mas na verdade a gente só tava fazendo uma piada, sabe? Tipo, mas a gente brinca com essa expectativa que existe de, ai meu Deus, estão falando sobre pessoas trans usando banheiro, então necessariamente eles vão falar sobre uma coisa muito foda agora, sabe? Tipo, dá pra sentir a tensão no ar, assim, e a gente aproveita essas coisas, não no sentido de negar que temos dificuldade em usar o banheiro público, mas é no sentido de, tipo, o que a gente vai construir com isso para além de violência, sabe? O que a gente consegue construir de imaginário para conseguir pensar uma outra forma de existir no mundo mesmo, sabe? Acho que para mim vai muito por aí e, enfim, sinto muito, muito orgulho desse trampo que a gente desenvolve porque é, me faz até me repensar, sabe? Me repensar em como eu me coloco no mundo e como eu, enfim, espero que sejam as coisas. Nossa, eu só quero babar, dizer que eu acho fantástico e muito poderoso. Eu tenho uma amiga que fala muito isso. Ela fala, para mim, a pior coisa de ver gente se escrevendo sobre pessoas trans é que a galera não entende as piadas. Eles tentam fazer uma piada, só que você não... Né, é isso, a gente precisa construir outras coisas para que toquem as pessoas. E aí, quando você falou da piada, do banheiro, de brincar com essa tensão, eu me lembrei muito disso. Perdão, Luiz. Não, imagina. Não, mas aproveitando o que você falou, inclusive, que
não precisa ser, apesar de que pode ser, né? Mas não precisa necessariamente ser você delimitar o público para aquelas pessoas que já conhecem do assunto. No caso desse trabalho que a gente faz com a Cia Fundo Mundo, não é limitado a pessoas trans, né? O Sui Generis, que é o nosso espetáculo. Ele é bem amplo e ele é bem acessível em termos de linguagem, assim, né? De como as pessoas vão se sentir. Mas ele é pensado nos efeitos que aquilo vai trazer, que vai trazer, não como uma forma de explicar, né? Não como, em vez de você procurar no Google, nós aqui somos o Google para te dizer o que é ser trans, o que é, daí no caso não do nosso trabalho sui generis, né? Mas isso que a gente estava falando, o que é ser não monogâmico. Não monogâmico é isso, poliamor é aquilo, termos, vários termos, ciúmes é isso, compersão é isso, tipo, várias terminologias para apresentar, e, né, como se fosse para substituir um tipo de pesquisa, mas de colocar, trabalhar com a sensibilidade, colocar as pessoas, o espectador muitas vezes em saia justa de não sei o que eu estou sentindo, né? E que isso eu acho que é potente no termo das narrativas, de realmente isso que a Ellen falou, né? De que isso amplia o imaginário. Trabalhar com ampliar o imaginário. Quando a gente está falando de pessoas trans, a gente está falando de um imaginário muito viciado de como são essas pessoas, que é um imaginário feito por pessoas cis. E quando a gente está falando sobre não monogamia, a gente está falando de pouquíssimo imaginário em relação a isso, né? São sempre coisinhas introdutórias. Você imagina que se fosse para a gente pegar, em termos de produção de narrativa, não monogamia é casal monogâmico tentando abrir relação, é isso, porque, assim, a maior parte das coisas é isso, assim, agora, pessoas que estão há muitos anos vivendo assim, ou outras coisas que surgem além disso, né, são pouquíssimos exemplos, e acho que o que é legal sempre a gente poder ampliar, né, e fazer parte dessa construção dessas narrativas, eu acho que é algo que é muito massa e algo que, enfim, eu quero bastante fazer a Ellen também, um número sobre não monogamia, em termos de circo, mas também trabalho com roteiro, né? Um roteiro de longa-metragem e estou começando a trabalhar agora com série, trabalho com consultoria também, então tenho tentado sempre trazer esse tipo de discussão de uma forma que não seja óbvia e que não seja pasteurizada, assim, e plana e rasa, né? Que seja interessante, que possa levar a lugares real de reflexão, assim. E a gente estava falando também sobre... Já tocamos isso ao longo da live, né? Mas o que a gente precisa, né? Pontos que a gente precisa para construir narrativas de não monogamia melhores. E eu acho que essa que você falou é essencial, é a gente sair desse espaço introdutório do casal que é monogâmico há 50 décadas e vai tentar abrir, e as dificuldades. Né? Cadê as narrativas sobre redes? Cadê as narrativas, né, de pessoas que vão ter um monte de questões que vão acontecer, mas que isso não é um ponto de dúvida, de introdução e de abertura e de debate? E a outra é isso, cadê as narrativas dessas pessoas, né, como algo normal e sobre o que elas estão passando? Quando a Ellen estava falando das vozes na cabeça, eu me identifiquei tanto, porque é isso, a gente tem que falar mais sobre essas vozes, sobre, nossa, que incrível, nossa, eu tô com tesão, nossa, mas tô com um pouco de ciúmes, nossa, mas será que eu devia sentir tesão? Não é sobre mim, eu tô invadindo o espaço, nossa, né, essas todas as milhões de vozes, é muito incrível, a gente tem que, né, normalizar a complexificação desse debate. Enfim, não sei o que vocês acham. Devemos ter alguns poucos minutinhos, se vocês quiserem fazer um fechamento, divulgar mais o trabalho de vocês, onde que a galera acha os capítulos que a Ellen postou, onde que tem vídeo da Cia Fundo Mundo, avisa todo mundo aí. Sim, a gente tem 4 minutos e meio, tá bem no finalzinho. Só queria comentar, assim, tudo isso que a gente está falando foi uma questão para mim escrevendo a novela, sabe? Que eu comecei a ver vídeos e a ler sobre
como criar roteiros, como escrever, não sei o quê. E, na verdade, isso me colocou em crise, porque eu tive acesso a coisas que, sei lá, talvez colocam de um jeito muito normativo, assim, e eu senti que não estava acontecendo nada na minha novela, sabe? É, então tem esses. Eu acho que tem esses desafios também de que linguagens a gente está acostumados a consumir as coisas, sabe? Porque, sei lá, quando eu releio, eu falo, na real, acho que tá massa do jeito que tá. Eu não preciso, né, tipo, construir uma coisa desenhadinha de um jeito padrão, enfim, eu gosto dessas histórias que são esporádicas. Tem uma coisa ali acontecendo, depois tem outra, e sabe? Tipo, pra mim é bem como a vida mesmo, assim. E, enfim, eu coloquei ali no chat o, o meu Medium, que é igual aqui como tá no meu Instagram, que é Ellen Maria Maria. Eu tenho postado lá agora, assim, eu não tô escrevendo a novela agora, mas tem 7 capítulos lá. E eu tenho postado contos eróticos também. Que eu pretendia postar mais, mas às vezes a gente não dá muita conta. é, é foda, enfim. Mas é isso, sobre a Cia Fundo Mundo também que eu falei. É @Cia Fundo Mundo, eu deixei também no chat para quem quiser ver, acompanhar nosso trabalho. A gente tem feito um trabalho bem massa, assim, nessa quarentena com as nossas redes, estamos bem ativos por lá. E é isso, acho que aqui também no meu perfil sempre estou escrevendo sobre não monogamia. O Lui também sempre está escrevendo sobre não monogamia. Acho que tem vários lugares que a gente pode consumir conteúdos bem massa e bem diferente, assim, né? Meu Deus, me fugiu o nome agora. É o. Como é que é, Lui, o nome da página do Newton, da Nana e da C? NM Foco. Isso, NM em Foco, que é o Não Mono em Foco, que é uma página muito massa, que produz conteúdo de não monogamia. Tem a Geni, mas eu nem vou falar, que todo mundo já conhece a Geni, enfim. Geni mandou aqui no chat podcast genericamente, é uma recomendação. Ai, obrigada, meu bem. Eu tô. Vai estrear em breve um podcast em que eu vou estar conversando com pessoas trans sobre assuntos diversos, que é o Genericamente, então seguem lá também, @genericamente.podcast. Mas, gente, eu vou parar de falar que só falta um minuto, enfim, Deixa desculpa eu falar o aí. meu arroba também, então. Vai lá, meu bem, arrasa. Enfim, posto sobre diversos assuntos, principalmente meu trabalho artístico. Meu Instagram é @luicastanho. E se quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tem o meu site que também está na minha bio, que é luicastanho.com. Tem um pouquinho mais das coisas, principalmente também de roteiro e cinema e tal. Tem bastante coisa ali no meu site. Muito obrigado. Beijo, Lu, beijo, Ellen, beijo a todos. Agradeço todo mundo que está acompanhando aí até agora. Foi mara, foi delícia. Sexta tem Zoom para a gente conversar sobre esse tema. E semana que vem